Olá para você conectado no canal do Comitê de Luta da Educação Privada do DF. Seguindo nossa série de entrevistas com candidatos a melhorias para a nossa educação no DF, hoje entrevistamos Jorge Souza. Ele é candidato a deputado distrital. Eu recebo também o professor Rodrigo de Paula para esse bate-papo. Vamos saber um pouco mais sobre o Jorge? Sejam bem-vindos, eu passo a palavra agora para o professor Rodrigo. Então, primeiramente agradecer, Jorge, a sua presença, Max, agradecer vocês que estão nos assistindo, como sempre, a nossa audiência. E sem dúvida nenhuma, a gente recebe hoje um grande amigo também dos professores, que é o Jorge Souza, né? O Jorge, para quem não conhece, ele é auditor da Receita Federal, né, diretor do Sindifisco, que é o Sindicato da Fazenda, e muita gente não sabe, mas é através da Fazenda que a gente consegue uma série de políticas públicas, através da arrecadação, né? E o Jorge tem uma bandeira bem interessante, que é o debate que a gente inclusive tem assistido aí nas redes sociais, durante a campanha, que é a discussão de carga tributária, né? Hoje, boa parte dos nossos salários ele vai para o governo em termos de impostos, e muitas vezes esse recurso não volta aí melhorias para a população. O Jorge tem algumas ideias sensacionais. Eu tenho certeza, Jorge, que você na Câmara Legislativa vai ser um parceiro não só dos professores, mas de todo trabalhador, né? Que hoje quem paga a carga tributária mais alta, sem dúvida nenhuma, é o trabalhador, né, Jorge? Então, em nome aqui do nosso comitê, do setor privado, eu agradeço a sua presença, amigo, e a oportunidade dos professores, dos trabalhadores da educação, conhecer um pouquinho quem é Jorge, né? Quem é o Jorge, a gente tem acompanhado aí na cidade, mas muitas vezes a gente não teve essa oportunidade ainda. Então, agradeço aqui em nome do comitê, tá, Jorge, a sua presença, amigo. Quem agradeço eu, né? Agradecer aqui ao Max, agradecer ao Rodrigo pelo convite. Uma honra grande estar falando aqui com os professores. E o que o Rodrigo falou, primeiro eu vou me apresentar, né? O Rodrigo já deu spoiler, né? Sou da Receita Federal há 16 anos, baiano, cheguei aqui em 2006, e aí constituí família aqui, minha mulher daqui de Brasília, os 3 filhos daqui. E o que motiva a gente entrar na política, porque a gente entra com a família, né? A mulher entra, os filhos entram, é justamente a vontade de ajudar. Eu poderia ficar no conforto da minha casa, os 2 servidores públicos, ela também é da Receita Federal, e só que me incomoda demais passar na rua e ver as pessoas com placa de Pix, né, numa mão e o filho na outra, sem oportunidade de emprego, né? Marcando consulta que não consegue ser atendida, acordando de madrugada para levar um filho ou um idoso, né, no hospital público que não vai ser atendido. Então, crianças que passam fome, que comem um pão de manhã, não sabem se vão almoçar, não vão jantar. Então tudo isso me incomoda muito. E me incomoda saber que tem pessoas que estão na vida pública, que deveriam estar ajudando essas pessoas e que estão desviando o recurso público, né? E impedindo que a dignidade que o Estado pode promover chegue até essas pessoas. Então é esse conjunto de situações que me inquieta e que agora eu quero contribuir na Câmara Legislativa para tentar mudar. Muito bem, né? E Jorge, me explica aí um pouquinho, amigo. Muitas vezes a gente não sabe, né? A gente pega ali um contra-cheque do professor, de qualquer trabalhador, e não só o contra-cheque, né? A gente fala do consumo do dia a dia, e você, na condição de auditor fiscal, você tem uma proposta. Muita gente fala imposto único, fala, né, reforma tributária, e muitas vezes você conhece essa realidade por dentro, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, Jorge, para a categoria, qual é a sua bandeira principal na condição de auditor, para que possa melhorar a vida não só dos professores, mas de toda a população, amigo. Vamos lá, Rodrigo, aí você tocou no ponto mais importante, acho que dessa minha tentativa de contribuir com a mudança na vida das pessoas. A coisa que mais maltrata o servidor público, o trabalhador de uma maneira geral, é a carga tributária em cima do consumo. Muita gente fala que a carga tributária é muito alta, mas a gente tem que separar a carga tributária para quem e aonde. Então, quem está nos assistindo agora, quando fizer o mercado, quando pagar uma conta no restaurante, tenha o cuidado de olhar lá embaixo, e é bom falar com os professores, porque é um outro nível, né, de preparo. A gente consegue falar de tributo e desoneração do consumo. Infelizmente, nem todo mundo consegue ter o acesso à educação como deveria e consegue compreender o que a gente está falando. Então a gente tenta tornar esse tema, que é muito chato, muito árido, em algo mais palatável, e por isso é minha sugestão. Pegue na conta do mercado,
na conta do restaurante e veja a quantidade de impostos que você paga e divida pelo valor da conta. Vocês vão ver que vocês vão pagar, em média, 30% a 40% para almoçar ou para jantar, 25% para fazer o mercado. Significa dizer que 1 quilo de feijão você vai pegar 1/4, 25%, e vai jogar para o Estado, jogar fora. E o Rodrigo falou um negócio que é muito interessante. Eu pago o imposto, eu não tenho retorno, e é verdade. E quem mais paga é quem menos pode. Veja o contrassenso. Né? Quem mais... Que é, inclusive, né, Jorge, um mito. Às vezes a gente acha, a população, de forma geral, acha que só quem paga imposto é quem é o servidor, quem tem um emprego. Né? Muito pelo contrário, né, Jorge? Eu também tinha muitas dúvidas e você me esclareceu muito, né? Aquela pessoa que está desempregada, que consome, ela está pagando uma carga de imposto, às vezes, muito maior de quem está no mercado formal, né, Jorge? Exatamente. Eu não vou nem na questão do informal e do formal. Eu vou dar exemplo aqui que a gente tem estudos que fizemos. Uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, ela paga o dobro da carga tributária no consumo de uma pessoa que ganha 30 salários mínimos. Então é muito cruel. É muito cruel. E como é que você muda isso? Apresentando alternativas. Veja você o tanto que o ICMS, PIS, COFINS, IOF, IPI, todos esses tributos que vão para dentro do preço, isso é nocivo. Recentemente o Congresso Nacional estabeleceu um teto para o ICMS e falou o seguinte, vocês podem cobrar o ICMS até aqui. Né? E só essa redução, estabelecendo que era 18% o teto, fez a gasolina cair de quase R$8 para 4,72. Abasteci ontem. Então isso é muito para quem paga. Imagina um motorista de aplicativo, ele abastece o carro a cada 2 dias. Né? Então a gente tem que ter essa visão ampla. E o que o Rodrigo falou, os professores, se não fossem vocês, professores, eu não seria engenheiro, eu não seria advogado, eu não estaria na Receita Federal, os meus filhos não teriam condição de ascender moralmente, profissionalmente. Então a gente precisa dar essa condição para as pessoas, de uma maneira geral. E como é que a gente faz isso? Tributando menos o consumo. Para que e a gente mais conversando aqui, né, Jorge, assim, aqui nos bastidores, você me disse um negócio interessante, que você lá na Câmara Legislativa, você vai defender, inclusive, a educação financeira no currículo, né? Porque hoje, as escolas, é isso, se a gente trabalha com o esclarecimento dos impostos, a gente trabalha a cidadania, né? O George lá na Câmara vai abrir essa disciplina no nosso currículo, que é justamente discutir, né? Que as escolas possam, Max, discutir ali com os alunos o que significa ser cidadão nessa conjuntura, né? Você comprou uma balinha, tá embutido imposto, você compra... E aí eu acho que isso é muito importante, né, Max, George? A gente, muitas vezes, a gente discute a política na macro, nas ideias, mas a gente não sabe que tudo isso... para exercer o direito à cidadania, a gente precisa de conhecer, né? E você, na condição de auditor, me disse aqui nos bastidores, que você vai colocar isso lá na disciplina da nossa educação, a educação financeira, minimamente para a gente saber e situar os nossos alunos, da onde que vem a arrecadação do Estado, né? A gente escuta assim, orçamento de tantos bilhões, mas assim, da onde que vem o dinheiro, né? É um processo onde a gente mesmo, na condição de consumidores, ajudamos a construir o bolo, né? É isso aí. Rodrigo, você falou um ponto que é fundamental. Esse assunto, né? A educação financeira é um aspecto, mas a cidadania, ela tem que estar na pauta curricular. Veja, eu tenho uma filha de 10 anos, e aí ano passado a gente conversando, ela me perguntou alguma coisa, e eu fui explicar para ela o que era imposto. Eu digo, filha, imposto é uma parte, o governo precisa de uma parte desse recurso para poder financiar a pandemia ainda em alta, né? Para comprar máscara, para pagar o médico, para poder comprar vacina e tal. Então a gente tira um pedacinho do que a gente ganha e entrega para o Estado, para o governo. Ela perguntou para o presidente, para o governador, para o prefeito, e para que essas pessoas gastem esses recursos e tal. E continuei dirigindo, era no carro, viajando. Depois eu falei, filha, você acha que imposto é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ela disse, é bom, né, pai? Quer dizer, a criança que ela não está formada, contaminada por esse tanto de coisa horrível que a gente vê na política, no dia a dia, ela é que vai começar a formar, a educar os pais. É verdade. Veja você, 2 exemplos simples. Se eu estou dirigindo com minha mulher, eu vou para uma festa, um evento qualquer e troco de lugar com ela no carro, ela fala, papai, você bebeu cerveja? Ela já sabe que eu não posso beber e dirigir. Ela já entende, por meio da educação, que eu não posso colocar a minha vida em risco, a vida deles e a vida de quem está passando na rua. E outra coisa, cinto de segurança. Cinto de segurança. Papai, tá sem cinto. Papai, tá sem cinto.
mamãe, esqueceu o cinto. Então a criança, ela reproduz o que ela recebe na sala de aula. E aí, né, Jorge, isso é muito importante, por isso que a gente tem dialogado com você aqui no comitê, é que aqui a gente discute política da educação, política do professor, né? Mas muitas vezes a gente não discute o principal, que é a cidadania, né? E sem dúvida nenhuma, a gente embutir na cabeça das crianças o espírito da cidadania, né? E saber que ela que financia ele, todos nós que financiamos o Estado, a gente tem condições de cobrar o serviço, o retorno, né, que é o que a gente estava conversando. Né? A gente vai na fila de um hospital, fica lá o dia todo e muitas vezes não é atendido, e acha que aquilo ali é um benefício que o Estado está dando, é o favor. Né? E quando na verdade é o contrário. Mesmo você estando desempregado, né, estando na informalidade, ou seja, quem financia o Estado é o povo, através da relação de consumo, né? E isso é fundamental, eu tenho certeza, Jorge. Por isso que a gente está dialogando, né, que a gente precisa dar voz, amigo, à sua luta. Né? A gente precisa, nesse curto espaço de tempo, ajudar que os professores e toda a categoria, todo mundo saiba o que significa isso. Né? Não adianta nada a gente falar assim, defesa da educação, melhorar, mas se a essência vem de lá e a gente precisa de dar cidadania. Por isso que a gente está aqui conversando contigo, George. Eu tenho certeza que a gente precisa de achar uma forma de que essas ideias, né, e que a sua experiência chegue de fato para a gente exercer o exercício da cidadania, né, amigo? E Rodrigo, uma coisa importantíssima que o sindicato me ensinou, né, que a vida política, pouca experiência que eu tenho na política me ensinou é o seguinte: um parlamentar não vai fazer nada sozinho. O governador não vai fazer nada sozinho. As pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão votar agora, não sei se vocês sabem, mas 213 mil pessoas em 2018 não elegeram, votaram branco e nulo para deputado distrital. Isso é um assombro. Dá para eleger 7 deputados. Né? Então, os professores que têm um outro nível de formação, felizmente, que acompanham essa discussão política, que conseguem enxergar um cenário mais positivo, vocês precisam estar na luta com a gente. Né? Essa redução de, por exemplo, o IPVA, é uma outra coisa que a gente vai discutir na Câmara Legislativa. Quem tem um veículo paga 3% de alíquota, quem tem uma moto paga 2%. Quem tem um iate, quem tem um jatinho de 60 milhões de reais não paga alíquota, apesar do imposto se chamar Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. E o helicóptero não é um veículo automotor, um iate, um barco, é um veículo automotor, então essa pessoa precisa pagar. Aí você fala, vai aumentar a carga tributária. Eu vou aumentar a carga tributária daqueles que podem, e vou aumentar em cima do patrimônio. Para quê? Para reduzir no consumo, para manter a gasolina a R$4, para reduzir a carga tributária do feijão ou do arroz e tirar o saco de 5 quilos de 22, de 23, de 24 e trazer ele para 18, para sobrar mais dinheiro no final do mês para o cidadão. Esse é que é o ponto principal. Hein, Jorge, assim, a gente, sem dúvida nenhuma, é um tema que merece várias horas de reflexão, né, Max? Verdade. Mas assim, Jorge, pra gente, aonde que a categoria conhece essa sua proposta mais detalhadamente, para que a gente possa ajudar a categoria a te conhecer a sua luta? Eu conheço o seu compromisso aí, não só com os trabalhadores, principalmente lá no Sindifisco, né, que é um sindicato super importante, que tem esse debate. Né? O Sindifisco fez agora há pouco tempo uma campanha que justamente diz isso, né? Que é necessário a população conhecer a nossa estrutura para que a gente possa ter cidadania, cobrar. Né? É inadmissível que uma pessoa pague um imposto, vai comprar uma bicicleta e o cara compra um jato e não paga imposto. Né? Ou seja, tudo está errado, né? Tudo está errado, e a gente precisa de dar voz a pessoas como você, né, que está lá, que vive isso, para que a gente possa exercer a nossa cidadania, que eu acho que é o papel nosso também da educação, né, Max? É isso mesmo. Nas redes sociais vocês podem conhecer um pouco mais, lá tem muita matéria, tem muito vídeo, a gente tenta fazer vídeos criativos porque o assunto é chato, política é um negócio chato, tributo é um negócio mais chato ainda, mas através das redes sociais, no Instagram, no TikTok, George Alex Souza, Souza com Z, vocês podem encontrar esses materiais, podem mandar direct, a gente vai conversar, trocar informação, troca o WhatsApp, e a ideia é a gente fazer, primeiro, dar esse passo. É importante dizer que, apesar de ser a primeira eleição, o fundo eleitoral e o fundo partidário é zero. A contribuição veio dos amigos, né? A ideia do financiamento público não chega para os novos, apesar dos 5 bilhões de reais, né, que foram disponibilizados, aprovados pelo Congresso recentemente. A gente aqui e outras pessoas que estão nessa batalha não receberam nada. Então, o apoio dos amigos professores, das famílias, é fundamental. Esse boca a boca é fundamental. Então, atendendo aqui o pedido do Rodrigo, visite a nossa rede social. Esse é o número, né, Jorge?
Claro. 15001 e eleja um auditor fiscal para a Câmara Distrital. Exato. Acho que é isso. E eleger o auditor fiscal, eleger as condições da gente dar cidadania para as pessoas. Por isso que a gente fez questão de te convidar aqui, George. O tempo é muito curto, né? Mas sem dúvida nenhuma, acesse lá as redes sociais do George, conheça aí o que significa as propostas do George para a gente resgatar o papel de cidadão na condição de consumidores, na condição de financiadores do Estado. Então, George, muito obrigado aqui em nome do comitê, amigo. Né? Agradecer, Max, também aí, como sempre, a nossa audiência. E você que está nos assistindo, acompanhe aí nas nossas redes sociais e vamos conhecer o trabalho aí do George Souza. Né, Jorge? Maravilha, Rodrigo. Obrigado de novo ao comitê, ao Max. Eu agradeço imensamente esse espaço que ajuda a alavancar a nossa candidatura. E daqui a 9 dias, você já tem agora uma opção decente para a Câmara Legislativa. George Souza, 15001. Forte abraço. É isso aí. Para você que acompanhou esse vídeo até agora, o nosso muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado ao George. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com toda a categoria. Até mais.